Fispal Food Service 2024, 40 anos de Fispal, que alegria e que saudade, porque essa edição da Fispal, ela foi um divisor de águas, porque pessoas tão legais, assim, com histórias de vida, que um dia estava lá atrás e hoje chegou de uma maneira tão natural. Acabei de comentar isso agora, então assim, eu estou muito feliz. Desde já deixar o nosso agradecimento à Fispal por essa parceria, já foi falado em outros episódios. A Rational, essa parceira nossa de tanto tempo, muito querida sempre. A Bitfood dessa vez que entrou, então assim, que sejam bem-vindos sempre. E o momento agora é um momento assim muito especial para mim, porque eu sendo da roça, lá de Patos de Minas, e chegando em São Paulo há 17 anos atrás, eu tinha uma pessoa que era uma referência no segmento. Quem era essa pessoa? O Enzo Dona, o Enzo Carro Dona. Enzo Dona Carro. A filha dele vai conseguir me corrigir. Seja bem-vinda, Flávia Carro. Muito obrigada. Estou muito feliz. Eu também, é uma honra estar aqui. A honra é minha, nossa, né, Zane? Eu acho que é um presente para a rede, porque se alguém pode falar de food service, é você hoje que trouxe o legado do seu pai, que foi o cara que introduziu o food service de uma forma diferente, agregando todo mundo, trabalhando operações em diferentes setores, né, Zane? É, prazer ter você aqui, conversar. Faz tempo que nós tínhamos a vontade de bater um papo com você. Como o Janis falou, quem é do setor há mais tempo, certamente conheceu seu pai, ouviu falar. Se não conheceu, ouviu falar é porque estava mal informado. Ele tem uma importância grande aí na instituição do mercado, do modelo que a gente tem hoje, como o Janis falou, na união das pontas, uma visão sistêmica que as pessoas não tinham do negócio. Então, qualquer participação sua, por menor que seja, a gente sabe que será uma aula e uma inspiração em vários sentidos. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. E tentando levar à frente, né, esse legado e essa paixão. Acho que quando a gente fala que meu pai, né, foi um desses precursores, eu acho que o grande sabor, né, o grande tempero, já que a gente está falando em food, é a paixão que ele ficou por esse mercado. Ele se apaixonou e ele tinha um jeito muito estudioso, né? Tudo ele gostava de estudar, ele era um CDF por natureza. Então, quando ele entendeu esse mercado, ele começou a estudar e começou a falar assim, como é que pode ser melhor? E, né, e no final das contas é aquilo, né? A ligação dos elos, né? Juntos somos mais fortes, né? Um pouco isso. E eu acho que foi essa visão que ele falou assim, precisamos nos fortalecer. Porque o food é que ele, assim, naquela época, né? Ele já existia, ele já era pungente, mas ele era desorganizado, né? Exatamente. Então, ninguém estava crescendo como poderia, ninguém estava sendo visto como deveria. Então, acho que o que ele fez, falou assim, não, vamos organizar. Ele tinha essa coisa da organização, do estudo, ele tinha umas planilhas, ele adorava fazer anotações. Então, ele acho andava que... com a pastinha. Andava com a pastinha. Ele tinha uma visão que as pessoas ainda não entendiam. Ainda não tinha. E ele foi um grande apaixonado, né? Eu falo assim, que essa paixão, ela passou de alguma maneira para o DNA que estamos aqui, né? Eu, minha irmã, tentando levar à frente esse legado, mas com muita honra. E essa paixão foi herdada. Eu falo que isso a gente herdou. Então, aí era o Enzo Dona, virou ECD. ECD. Existe ainda? A ECD existe, né? A ECD, ela tinha uma santa trindade. Sim. Pesquisa, consultoria e o grupo de Fs. Com a partida do meu pai, a consultoria, que é um trabalho, né, de vivência. Você, um consultor, não pode dar consultoria sem ter vivência. Sim. Esse é o meu modo de vista, né? Não estou falando que isso é uma verdade absoluta. Não, mas você está certo. E meu pai, ele tinha uma frase que ele falava assim, ou você aceita um trabalho que você vai fazer muito bem feito e você vai superar as expectativas, essa era a definição dele. Ou você recusa gentilmente. Ou você faz muito bem feito e vai além, ou você não faz. Que legal. Cara, essa era uma premissa.
E a gente teve essa escola, eu tive essa escola, não era só no trabalho, né? Meu pai, ele era um pouco disso na vida, né? Então, assim, ou vou fazer bem feito, ou não vou fazer, eu me retiro, tá tudo bem. Então, quando ele partiu, a gente falou, a consultoria não dá para fazer, porque você tem que ter a vivência, você tem que ter, para você ser um consultor, você tem que ter tido essa vivência. Repertório. Né? Repertório. Mas a pesquisa eu continuo, porque é uma coisa que a gente já tocava isso, que legal. Né? A gente já voava. E o grupo de Fs, no final das contas, foi uma mistura assim, eu ficava, a verdade, assim, eu sempre estava lá nos bastidores acompanhando, eu me chamava de assistente do mágico, né? Eu ficava lá. Eu falava assim, pai, eu preciso estar aqui toda hora. Ele, filha, fica aqui do lado, ou na hora, talvez você vai entender que você aprendeu, sem você saber que você aprendeu. É igual o Karate Kid, o pinte e a cerca. Cara, era isso. E eu ficava, às vezes eu confesso que eu ficava meio revoltada, porque Imagino. ele era uma luz, entendeu? E eu ficava lá assim, só, né, tipo, ouvindo, e não tinha esse espaço até pra falar. Ele era muito. Acho era que um cara a dor que você sentia era a dor quando meu pai me levava pra fazenda. E eu era pequeno e me levava ali bem na hora que ia começar o sítio de capão amarelo. Cara, eu ia numa dor no coração. Você tá entendendo? Acho que é mais ou menos essa... Eu gostava, e o bacana é que eu comecei a trabalhar com meu pai, mas eu tive uma história antes do meu pai, que foi muito legal, né? Eu tive 15 anos, né? Cosméticos, trabalhei com moda e depois cosméticos. Então, eu fui pro meu pai já com a minha história, o que foi muito legal, porque acho que a gente teve uma troca. Meu pai falou, não, ó, ele tentava, né, falar. Na verdade, eu não sabia nada do Fuji, estava entendendo, mas pai é pai. Então, e ele me deixava muito do lado para entender. E é um negócio muito incrível, porque no final das contas, eu falei assim que eu tive um mestrado e doutorado com o maior cara desse mercado, de graça, né? Ainda recebendo. Uma MBA remunerado. Eu tenho que comer muito milho, né? Porque ele é uma referência muito difícil de chegar. E nem é a minha ambição. Eu acho que assim, eu quero seguir esse legado, porque é uma paixão que a gente absorveu. E o DIEFES é muito, assim, um projeto pessoal, sabe? Assim, de paixão dele, né? Porque eu lembro que nós comentamos isso ontem com o Celso, né? Ele escolheu a dedo cada distribuidor. Exatamente. Exatamente porque ele era um cara estudioso e ele valorizava muito a troca de informação, de estudo. Ele era um curioso da vida. Olha que tinha muitas opções naquela época, né? Então, e meu pai, ele enxergava, tipo, ele falou assim, esse cara, eu vou falar especificamente você fala assim, os irmãos Avelino, você fala assim, esse cara é muito bom, ele faz de um jeito diferente, ele respira. Ele enxergava, né? Foi, assim, para trabalhar, um cara que ele mete a mão na massa, ele tá lá, ele tá em todos os lugares. Então, ele falava assim, esse é o tipo de gente que faz a coisa acontecer. Que é isso, entendeu? Não adianta, assim, você quer fazer, sabe, assim, até muito do nosso mercado, muitos, os donos, né, quem que fala assim, eu vou ser um dono de restaurante, fica com a ilusão de que vai ser dono, né? Cara, e é uma relação, e pra coisa dar certo, é relação. Eu falo assim, na vida a gente tem dom, né, a gente tem que ter dom, só que 10% dom, 90% é relação. Isso aí fala, se não for difícil, eu nem quero. E esse negócio, eu brinco com a turma e falo, você quer trabalhar no food service? Eu vou te explicar como que é. Você quer ter um restaurante? É o seguinte, você vai trabalhar muito para, se tudo der certo, você ter mais trabalho. Esse que é a brincadeira. É isso. Então... E aí o Celso era aquele cara que, tava lá, tava em todos os lugares, praticamente onipresente. Então, meu pai tinha uma admiração absurda, falou assim, não, esse cara tem que estar no grupo. E a grande ideia do grupo é um pouco dessa história da troca, né? De a gente pegar a informação e cruzar e ver as realidades, e o que tem em comum, e o que tem diferente, e que o conhecimento, ele enriquece, né? É isso. Lá nos primórdios, que o Jeff agora ele já tem mais de 18 anos, ele é um maior de idade. Que legal. Então, naquela época, a gente não tinha informação tão acessível como ela é hoje. Eu acho que hoje a gente tem excesso de informação
e a gente não tem tempo de analisar. Isso aí. Que também é um problema nosso hoje, né? A gente tem muito dado e a gente não consegue digerir os dados, o que também é ruim, né? Hoje a gente tem muita informação e você recebe pesquisa pelo WhatsApp, 30, 40 dados, estudos. Quem que consegue ler e refletir sobre isso? Que ainda tem essa questão que é o seguinte, para analisar se você tem conhecimento técnico e vivência, a experiência é uma coisa. Uma coisa. Hoje em dia o pessoal não tem tanta vivência ainda, quem está lidando com esses dados hoje, e o conhecimento é mais raso, porque as pessoas não têm mais paciência de estudar. Isso, eu ia falar aí, paciência. Cara, O conhecimento é sempre raso. virou muito raso. E eu acho que, assim, existe muito uma reflexão, né? Ah, o futuro da inteligência artificial. E assim, até certo medo, ou até, como diz, não preciso aprender isso porque a inteligência artificial vai aprender. Só que, assim, se não tiver uma massa cinzenta para fazer o comando, não funciona. A gente tem que voltar a aprender a pensar, a refletir, né, a trocar, a digerir, a olhar de novo, olhar de um jeito diferente. E é muito esse conceito o do grupo. Porque além disso tudo, né, de um mercado novo, distribuidores que trabalhavam no mato, como a gente brinca hoje, né? Capinamos o mato. Quebrando pedra, né? Então, assim, a informação era muito escassa. Muito escassa. A gente falasse era um buraco negro. Então, era uma troca. E fora que o nosso mercado tem uma característica muito específica, né? Você vai lá fora, a distribuição ela está super concentrada em grandes. Aqui, né, é assim, primeiro que o nosso food é super pulverizado, e os distribuidores, né, tem essa característica até que foi mudando o mercado agora ao longo do... A pandemia deu uma mexida boa também. Teve uma consolidação. Exato, mas assim, uma grande característica dos distribuidores do Jeffs, até porque eles não podem ser concorrentes para a informação fluir de maneira mais tranquila. Eu falo que eu sou padre que recebo tudo, fica no confessionário, mas a gente faz uma troca, né? E aí da média, eu falo assim, a gestão às vezes é muito solitária, né? São empresas familiares, grandes, potentes, Exatamente. mas... mas é muito... É isso mesmo. Mas é uma gestão solitária. Então, olha que maravilhoso esse conceito de grandes pessoas, de empresas familiares que têm suas características, né? Porque tem. Então, essa troca, ela é muito rica. E eu acho assim, e quando a gente pega e um pouco do papel agora, né? Esse é o grupo meu como coordenação e que foi do meu pai também, essa aproximação da indústria com esse distribuidor, é a linguagem do ganha-ganha, porque antes existia muito uma coisa assim, né, que eu acho que é até um pouco conceitual lá de trás, é assim, para eu me dar bem eu tenho que ferrar o outro, então era uma situação muito de assim, eu ferrei o outro, foi bom negócio para mim. Não basta eu me dar bem. Exato. Se dá mal. Eu acho que também é um pouco de trazer esse relacionamento, porque quando a indústria e o distribuidor conseguem fazer o ganha-ganha, bom para você, bom para mim, é bom para todos. É bom para o operador, é bom para o mercado. Porque o que o distribuidor quer e a indústria quer? É ver esse mercado crescer. Então, como é que a gente tem que se unir para ajudar esse mercado a crescer, profissionalizar esse mercado? Esse é o grande conceito do grupo. É isso aí. É o ganha-ganha-ganha. Ganhamos todos. Isso é uma... Você sabe que o propósito da rede, quando a gente criou, foi esse. Por isso chama rede. A gente falou hoje num papo disso. O conceito é de fortalecer os vínculos, as relações, crescer em conjunto, contribuir para o desenvolvimento do mercado, né? Porque um operador que está forte, um operador que ele vai crescer, é bom para todo mundo. Isso aí. E a gente acho que a gente mudou muito. Eu acho que hoje o perfil mudou muito. Temos as nossas fragilidades, até, né, por um monte de... É difícil ganhar dinheiro, deixar o dinheiro, mas assim... Eu acho que hoje existe uma experiência, existe know-how, existe informação, existe uma troca também, uma profissionalização que antes não tinha. Então, eu falo, né, é o novo iluminismo, assim, se a gente olhar para trás, as coisas eram piores, né? Podem ficar melhor?
Podem. Mas o nosso mundo hoje, ele é bem melhor do que anos atrás. Muito melhor. Não tinha fornecedor, Flávia. O cara montava um restaurante, não tinha fornecedor. Eu tenho uma distribuidora do grupo, que é a Medeiros, Maranhão e Piauí. A história deles é maravilhosa. Eu chegava lá na... Não, aí olha só, começou com a mãe da Elidiane, a dona Rita, e o marido dela, tinha uma pizzaria. E não conseguiam ser abastecidos. E aí, o pai da Elidiane falou assim, eu vou abrir uma distribuidora para eu me abastecer. Cara, era isso. Loucura, e hoje a Medeiros é uma gigante na região deles. É lindíssimo, mas começou de uma necessidade. E era uma loucura, era isso. Ele não conseguia ser abastecido. Em 92, eu estava na Pizza Hut e a Pizza Hut usava aqueles ímãs de geladeira, que ninguém usava, sabe? Que colava com o telefone. Sim. Tinha que importar aquilo. Você imagina, tinha que importar caixa de pizza, imã de geladeira e aquela mesinha da Barbie, que eu só chamava que porque não tinha fornecedor no Brasil. Não, era um suportezinho, chama suporte para a caixa não colar. Agora você imagina, você queria fazer caixa de pizza quadrada, porque é o padrão mundial da marca, o imã de geladeira e a mesinha da Barbie tinha que vir dos Estados Unidos, que não tinha gente para fazer aqui. Não, ele tinha desvio, porque virava item colecionado, porque... Cara, a Pizza Hut, quando veio, foi um negócio, tipo, temos da gringa. Isso aí. Isso em agora... 92. Outro dia, né? Foi ontem. Daqui a tempo para agora, durante EFs, houveram muitas mudanças de distribuidor dessa turma ou manteve muita gente? Olha, eu tenho curiosidade. Teve mudança e eu não sabia, porque acho que já tem um time que está com a gente, né, há muito tempo. Que não quer sair, né? Ali tá tudo tão... Mas temos os fundadores dessa história. E a Bid é uma delas. Sim. Os Abelinos. Posso falar outros nomes? Pode, lógico. Não. Aqui acima. Tem o Pinac. Além de falar, depois a rede está aberta para a gente contar a história de todos. Eu acho que é importante. Não, vai ser um prazer. Depois do Celso ontem, a gente viu que dá para a gente contar mais história. Tem muita história e é muito legal, porque como são empresas familiares, todas elas têm uma história muito rica. É isso que é legal. Então, assim, tem os fundadores... E ao longo dos tempos do Pena, imagina, tem o Penac, que está no começo, o Irmãos Abelino. E tem outros que eu vou confidenciar, que eu sei que não são os que estão aqui e saíram, mas que também, às vezes, é um movimento, é muito bom ter esses que são consolidados. E o que acontece, às vezes, por exemplo, Irmãos Avelino começou lá, o Celso falava assim, eu não era nada, né? E aí o Penac... Mas só trabalhava na Arisco, não era nada. Não era nada. E tinha o seu Paulo Penac, que é um cara, assim, maravilhoso. Então o Celso fala assim, meu professor. E aí hoje o seu Paulo fala assim, olha, meu aluno virou um grande professor. Então imagina que lindo isso. É muito lindo. Então... Eu falo assim, eles são apaixonantes. E acaba assim, alguns saem, porque às vezes cresce um, aí vai para a área do outro, aí tem que sair. Eu tive alguns chefes que saíram porque foram comprados, aí foram incorporados, e aí não pode estar, porque a ideia é que eles não sejam concorrentes. Então, tem essa renovação, que também é muito legal, porque tem um movimento que, assim, o que está lá, o sênior, né, ele acaba, em algum momento ele recebeu, mas às vezes chega um momento em que ele acaba dando muito mais para o grupo do que ele recebe. Então, assim, essa renovação, ela acontece. Então, geralmente os novos que a gente chama, que não necessariamente são novos de história, são novos de grupo, são os mais, né, ansiosos, né? Que estão ávidos por uns professores maravilhosos. Mas, assim, a maioria já está há muitos anos, carne e queijo. Legal. Então, assim... Para mim é uma honra, que eu falo assim, que eu herdei, né, não só o grupo, mas eu falo assim, eu herdei a admiração, eu admiro cada um do jeito que é, e eu falo assim, a amizade também passa por herança. Com certeza. É uma relação muito especial, assim, é trabalho, mas eu acho que eu consegui olhar além como meu pai, sabe? Era um carinho muito diferente que ele tinha por cada um, e eu tenho também, uma admiração, que eu acho que toda relação que é verdadeira e é consistente
tem que ter admiração. É isso aí. Dá pra ver. Então, se você não admira o marido, tá certo, é isso aí. namorado, ali acabou o relacionamento. É isso O relacionamento, ele sobrevive a muitas coisas, menos quando a gente perde a admiração. É isso aí. Não é? Então, eu acho que o grupo, ele tem isso. Eu pelo menos, tenho uma mega admiração por cada um que tá lá. Que legal. Muito legal você falar isso. E quais as metas? O que você tem de novidade? Como que tá a Jeffs para o futuro próximo? Você tem alguma novidade que você queira contar, queira compartilhar conosco? Olha, nossa meta, eu acho que foi uma coisa que aconteceu meio que a forceps, eu não vou mentir, porque meu pai, ele faleceu naquela primeira semana do lockdown. Então, eu falei que eu estava de luto, mas o mundo estava de luto comigo. Foi uma coisa muito maluca. Foi maluco, foi na primeira semana do lockdown. E aí eu recebi as condolências, né? Todos eles, né, ligaram, Flávia, como é que você tá? Foi uma coisa muito louca. Eu vou te explicar o que aconteceu. E eu tava sem cabeça, até para pensar se eu ia dar continuidade ou não. Não tinha nem Porque eu não conseguia nem saber o que era o dia de amanhã. Rápido, foi uma coisa impressionante. Foi. E aí, você imagina a situação dos GFs. Cara, fechou tudo, lockdown. Foi essa semana. Eu falo que meu pai morreu para não ver o Food cair, porque ele fala pra mim, o Food nunca mais vai cair. E de repente, aquela previsão apocalíptica aconteceu. E aí, então eu falava com os distribuidores, meio em choro, Flávia, como é que você tá? Eu falava, estamos indo, e você? Tá o caos. Vocês sabem como é que estão os outros? E daí, era uma coisa que até meu pai fazia, mas fazia muito pra dentro, sabe? Eu falei, não, pera, eu vou ligar pro fulano, vou ligar pro ciclano. Como é que você falou? E eu falei assim, eu vou começar a pegar os dados, vou fazer um relatório aqui pra gente entender como é que tá todo mundo. E foi daí que começou até uma coisa que a gente não fazia mensalmente, naturalmente. Até vou te tirar da dor. Não, foi maravilhoso. Eu falo que o trabalho me salvou. Que coisa, mas... E eu falei, não, vou pegar os dados de todo mundo. Ah, então pega lá, como é que tá, sei lá, índice de inadimplência, pega não sei o quê. Eram 4 dados. Ligava para todo mundo, como é que tá isso? Ah, não sei o quê. Aí passei o relatório pro grupo. Ah, aí mês que vem, como é que tá? Vou pegar de novo. Ah, então pergunta mais isso aqui. Hoje eu tô com um relatório mensal de 30 itens. Eu falei assim, mas assim, é uma informação muito... Porque assim, a gente se compara food com food. É diferente, talvez, de uns grupos maiores que tem um pouco misturado. Então eu tenho, né, informação, e é confidencial, né, bem, deixo claro, de food com food. Então eles olham e falam assim, eu tô comparando batata com batata, né, é diferente. E uma outra coisa que também, acho que a indústria vai falar, olha, é verdade, eu comecei a mandar para a indústria uma foto, porque obviamente eu não posso falar os números que são confidenciais. Mas eu mando todo mês para a indústria, e agora eu vou colocar vocês no mail, que, por favor. Não, nós ajudaremos de alguma forma. Maravilhoso. Eu mando. Nada acontece por cá. Nada. Eu mando todo mês para a indústria, que para eles também foi importante. Falei assim, gente, olha, o grupo cresceu, na época o grupo despencou 40% em relação ao ano passado, e em relação ao mês passado, crescemos 2%, sei lá, tá? Tô chutando aqui o número. Por favor, contamos com a parceria de vocês. Os e-mails começaram assim, e eu tenho um mailing bem grande da indústria, tipo, dos grandes, né, das grandes potências, né, uma rede de amizades muito forte, muito sólida, que a gente construiu, meu pai e eu mantive ao longo dos anos. E virou um negócio, então todo mês tinha relatório do grupo, e todo mês eu comecei a mandar à indústria. E o que é muito legal é porque, como é um grupo que hoje tem 14 distribuidores, atende 85 mil clientes, né, e cobre 80% do território, quando eu mando a foto, porque é uma foto, eu falo, olha, o grupo caiu tanto, no acumulado tá tanto, e em relação ao mês passado foi tanto. Você tem um termômetro. Eu falo assim, que eu virei um colecionável. Tem gente que pega e fala assim, olha, tá aqui teus e-mails, não tem tudo que fiz no relatório. É isso aí. Então, mas é legal, porque assim, essa troca é importante. Essa troca... E é realmente pegando aquele elo do meu pai, sabe, de vamos ganhar juntos, né? Porque assim, eu não ganho nada para mandar informação, mas no final das contas, é uma informação, é um carinho, é um relacionamento, e o que eu quero é que a indústria se informe. Tanto que às vezes, eu dou risada, porque principalmente quando você fala de executivo de multinacional, o número foi ruim.
Quando eu falo que o grupo não foi tão bom, ai, graças a Deus eu vou ter uma desculpa. Exatamente. Então, mas acaba que você tem uma foto muito real, né? E pontual do mês a mês. Eu acho tão bonito você falar que é uma foto, porque você me falar, poderia mandar em relatórios, em gráficos. Não, sua foto. É uma foto. É uma foto. Não, manda uma foto. Né? É uma foto. Todo mês, mas eu mando no mesmo formato. Eu tenho esse cuidado. Eu mando no mesmo formatinho. Eu sou assim. É. Você é capricorniana também? Não, eu sou de câncer. Eu sou, e com ascendência em peixes. Olha a desgraça. E aí, então, acho que isso foram coisas que vieram pós-pandemia, porque eu falo que a necessidade, ela te... Né, eu falo, o pé na bunda, ele te joga pra frente, né? E agora, então, foi uma... Te força. Te força a andar. Então, foi uma coisa que começou por conta de pandemia e no final virou, né? Tanto que, assim, às vezes é um atraso, porque eu recebo os números... E aí eu confesso que às vezes tem Vida real. É vida real. O pessoal atrás, isso eu que faço. Como é muito confidencial, isso aí é uma informação que eu só tenho. Então sou eu que faço, aqui é raiz. Eu que vou lá. E aí, às vezes, tem um que demora mais para me passar a informação e tal. E aí eu recebo uns e-mails da indústria. Você ainda não mandou um relatório? Eu falo, ô bichão. Mas é isso. Mas tem um lado legal que eu vejo assim que acaba sendo uma informação que as pessoas olham, usam, e que bom, que seja útil. Então, é o ganha-ganha. Legal, que história bacana. E a Fispal, 40 anos, como que tá para você a feira? Olha, eu vou falar... A gente pode falar que tá encerrando agora, né? A gente fala demais, né? Falei com o Daniel, com a Clélia. Encerrando é a feira, não é que você fala demais, não. A gente fica... E nas 2 horas, Tava com pressa nenhuma. Tá vendo o pessoal já se movimentando, né? Não, mas é por causa disso. Olha, né? eu acho que a Fispal sempre foi uma feira que teve esse conceito de ser o centro do food, e ela foi acompanhando o que é o mercado de food, ela foi crescendo junto. Mas a sensação que eu tenho, e talvez seja uma sensação também porque... Acho que eu tô respirando, né, agora sozinha, né, sozinha com a minha irmã, tá, deixando muito claro, mas antes eu respirava através do meu pai. E hoje, o que eu vejo, principalmente pós-pandemia, isso aqui ganhou, eu acho que a Fispal, ela, ao longo dos anos, ela foi sendo lugar, mas agora ela virou, assim, o lugar onde a gente vai conversar, onde estamos todos juntos, na mesma paixão. Então, assim, eu achei que, assim... Esse ano, especificamente, essa feira tá maravilhosa. Muito legal. Eu não consegui sair do stand. Então, ele tá falando, né? Foi uma loucura, a feira tá linda. Tinha tempo pra feira rodar, nós não rodou, gente. Não rodou. Não, e todo mundo falando, cara, tá muito legal, tá cheio. Geralmente, assim, em alguns momentos, tipo assim, era assim, a gente tinha mais 2, 3 dias, né? E depois tinha uma tranquilidade, né? Pra gente dar uma descansadinha, mas agora não, é só ralação. E foi maravilhoso, foi o cansativo bom. Então, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é a Flávia Carro? Sem aquela sem o crachá. Sem o crachá. Cara, vocês fizeram uma pergunta muito perigosa. Porque a Flávia Carro, sem o crachá, é a louca dos passarinhos. E uma escritora mirim. Brinco. Então, assim, eu trabalho em 2 mundos paralelos. Quando assim, eu tenho passarinhos soltos, né, que eles vêm, eu tenho meu bem-te-vi, que é o bandido. Então, essa é a Flávia Carro sem crachá. Muda um pouco de Nárnia. Eu falo com os passarinhos, eles vêm na minha mão. Que legal. Eu escrevo textos no Instagram, no Face, adoro escrever. Então, essa é a Flávia fora do crachá. E hoje fica muito exposto, né? Tudo é muito maluco como a gente parece que complementa, mas a Flávia fora do crachá é mãe de 2 filhos, casada há 23 anos, muito bem casada. Ela é poderosa, né? Então, assim, sou uma pessoa muito realizada. E ainda assim, tenho muita coisa para aprender. Vou ter que comer muito milho, mas não tenho vergonha de falar que eu não sei. Essa é a pessoa da terra do milho, você de patos de milho. Amo milho, amo. Minha comida, uma das minhas comidas favoritas no Chile, no sul do Chile, que é da minha família, é tudo com milho. O meu marido verdade, verdade. Milho, pastel de chão, mita, Tem um milho castuelo. Tem muita coisa, que legal. Tudo Chile é milho até as tampas. Eu sou apaixonada por milho.
Que legal. É isso, essa é a Flávia, é uma coisa, história diferente. Obrigado por dividir com a gente. Foi uma honra estar aqui, conhecer vocês agora pessoalmente. Pensa com carinho para você passar sem articulista, escrever artigos para ele, que será um prazer tê-lo assim. Vou adorar colaborar. Fala de passarinho. Vou falar de passarinho. O que é importante você ver uma pessoa poderosa igual ela falar de passarinho, eu acho que vai distrair. Não, tô falando sério. Às vezes eu posso contar crônicas do food, né? As histórias do food que ninguém sabe. Muito legal isso de crônica. Isso, sabe o que a gente está falando? A gente tá... Ontem saiu com o Manguedo. Nós vamos fazer um podcast. Porque você está falando assim, ele falando Filhos de pessoas do food service. Então, por exemplo, tem as gêmeas dele. Aí tem o Zane com o filho dele, que foi na Califórnia 1 ano no planeta. Ele me fala, o que você achou da comida lá? E assim, ouvindo ele falar. Ele virou especialista, mas eu levo ele em reunião, né? De consultoria, eu levo ele. Mas isso é uma visão muito ensudona, né? Porque no fundo a gente está fazendo umas pesquisas qualitativas aprofundadas. E vai ser o mercado daqui para frente, né? Outro dia ontem eu estava falando com o cara no telefone, ele tem uma rede. E eu falei, Bruno, por que você não leva teu filho junto para ver o negócio tudo? Ele, será, Zé? Daí eu comecei a contar do Felipe indo comigo. Recentemente, uma rede que a gente revisou o cardápio do cara, 3 produtos lá, a receita final ficou com a opinião dele. É isso. Mas é isso, cara. Isso é ter a mente aberta. É isso, a gente tem que ter mente aberta. Por exemplo, eu lembro que o Zé fala, você chega no restaurante, tem comida para criança, por que você não dá 2 cenourinhas, coloca a boquinha de ervilha, faz o cabelinho de arroz, a criança fica feliz, sabe? São detalhes, né? É o lúdico, né? Eu começar a pensar. E até pra gente, né? Porque a gente... Você sabe que uma coisa que eu sempre questiono é por que a gente vira adulto e a gente deixa de ser lúdico, né? A gente não deveria deixar de ser lúdico. Exatamente. Né? A gente fica muito sério, né? Fica chato. A gente fica chato. Né? Eu acho que exato. O senso de humor. Tem leveza, por isso que eu falo assim, ó, você me perguntou o que eu sou fora, eu sou louca dos passarinhos, bicho. Mas não abandona isso. Não, eu acho que a gente tem que ter, eu acho que é um respiro, a gente às vezes é muito sobrecarregado, então acho que tem que ter a brincadeira, tem que ter um pouco, sabe, da leveza, né? Tem que ter a quinta série. Tem que ter a quinta série, cara. Aqui tem muita quinta série, viu? Aqui tem a quinta série. Tem que ter a quinta série. Quinta série, total. Eu tenho um filho na quinta série, eu tô risada. Não, tem que ser. Eu falo, oh meu Deus, oh meu Deus. Muito obrigado. Obrigada a você, gente. É um prazer. Prazer. Agora, pessoalmente... É engraçado que eu tô vendo aqui, eu ouvi os nomes, mas agora, sabe quando você começa a relacionar que meu pai falava, não sei o quê, foi dando uns flashbacks, assim, é muito maneiro. Isso é muito interessante, ontem e hoje. E assim, você vira para mim do Fredessane, ontem com o Celso a gente estava tão nostálgico, né? E ontem você falou do Enzo, Socorro, Nico. Não, gente, eu posso falar, uma das coisas mais legais e que me dá gás para trabalhar é que quando eu estou, principalmente em coisas de trabalho, não tem um dia que alguém fale assim, puxa, gostava tanto do teu pai. Meu pai é engraçado, ele sempre está muito perto de mim, é muito maluco, porque eu falo assim que eu tenho uma saudade dele na parte como filha, né? Mas no trabalho, a sensação que eu tenho, eu te juro, eu peço conselhos para ele, tá? Eu peço orientação. Ele tá muito perto, ele é muito presente, ele é muito pungente. É muito maluco isso. Você falou tudo, e assim, nós estamos em grupos. Esses grupos não são só aqui, mas não são. A gente tem umas histórias para conversar. Eu já conseguindo entender mais ou menos como que é. O Zane também tem uma sensibilidade muito aflorada também. Isso é muito bom, né? Esses reencontros de alma. Eu acho bom. Acho faz tempo. Nada por acaso. Eu sou dessa. Essa frase é muito minha. Um dia o Janice falou do nada, falou, Zane, você é filha? Falei, que Flávia? Você é doente? Ele falou assim, pô, acho que um dia a gente podia conversar com ela, eu não sei
o quê? Não Mas conheço, né? não conheço. Eu não sei o que a gente vai conversar, cara. A gente falou de cadeia de passarinho. Você chegou aqui, os meus ciclavios. E eu não tava entendendo. Eu falei, gente, eu vim aqui porque a Carol mandou eu vir, porque foi isso, tá? A Carol falou, você vai lá. Eu falei, vou. Tá bom. Falei, Carol, você tá mandando, eu vou. Você é maravilhoso. Cara, eu tô indo. Eu falei, só me Que explica o que eu tenho que legal. falar. Lá você conversa. A Carol se divertiu aqui. Carol, mas Figura. uma delícia. Então é isso, as portas da Rede Food Service estão abertas As para minhas você. também. Eu quero muito. Vamos marcar depois. A gente marca, se pegar o falar, contato que eu fechar. vou colocar vocês no mailing das fotos. Muito obrigado. Não são nudes, mas são nudes do food. Porra, São nudes do food. que legal Eu acho isso. o seguinte, nossa, tem coisa demais para falar. Tem Eu tô à disposição. E a gente tem de projetos, isso é muita coisa. muita coisa legal. Eu acho que você agora veio como um bálsamo da semana. O que a gente está falando? Muito legal mesmo. Que bom, espero poder ter ajudado. Ó, pra mim foi uma honra e um prazer conhecer Prazer você. também, você também. Maravilha. Você que começou, sei, é o último podcast. Não tem mais um. Ah, não, vamos parar Lembrando, aqui, Jane. inscreva-se no nosso canal, deixe seu like para que você tenha e conheça histórias que realmente fazem sentido nesse segmento que mais cresce no mundo do food service. Nosso muito obrigado desde já, Fispal, 40 anos, uma novinha, né? Apoios da Hayat e da Bid Food. Daqui a pouco tem mais.